Obrigado. Gente, nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre isso que eu tenho chamado de uma espiritualidade possível. Eu já falei por quê, mas eu acho que cabe novamente uma breve introdução, ou aliás, uma breve justificativa ao tema da série. Por diversas vezes eu tive a sensação de que a mensagem pregada, ou não apenas a mensagem pregada, a experiência que nós temos na igreja, quer seja cantando essas verdades que nós cantamos, quer seja orando, como nós impostamos as nossas vozes para orar, ou a própria reflexão mesmo em torno da palavra, ela não serve, essas experiências não serviam para a vida. É como se o que fizéssemos aqui servisse apenas para isso aqui. Tem até uma palavra para um ambiente acadêmico que é um ensino que só serve para a escola, escolarização, não é isso, Lácio? É aquela experiência de que, olha, você aprendeu isso aqui e isso só serve para aqui. E engraçado que essa semana a Laura chegou em casa dizendo isso. Eu aprendi reclamando de matemática, né? Veio no carro reclamando e falar, não sei porque eu aprendi isso, não serve para nada. Essa ideia de que só serve para lá, para a escola. E às vezes eu já tive a impressão de que as coisas que eu ouço na igreja, a reflexão, as canções, não servem para a vida. Cantar determinadas canções, ela tem uma melodia bonita, uma letra bonita, mas não serve, por exemplo, para ser a minha canção de uma segunda-feira, eu me organizando para ir para o trabalho. E isso é estranho na Bíblia. Porque, por exemplo, o livro dos Salmos é um livro de canções. São é o cancioneiro daquela época. Nós não temos cantor cristão, inário para o culto cristão, nós temos os nossos cancioneiros. O Salmo é o cancioneiro daquele tempo. E existem os salmos chamados de salmos de peregrinação, que são as músicas que o povo de Deus cantavam quando estavam peregrinando das suas regiões para Jerusalém. Então, cantar não era apenas cantar como quem canta para Deus, mas cantar para Deus como parte de uma história, de uma experiência de vida. Eu canto porque eu vivo, eu canto porque essa é a minha experiência, é o chão sobre o qual eu caminho. Então, quando eu falo de uma espiritualidade possível, eu estou querendo falar daquilo que é possível que a gente experimente no nosso dia a dia, aquilo que dá para a gente incorporar em nossas vidas, aquilo que faz parte da nossa história, constitui quem somos. Dani falou agora, justificando o tema da nossa festa, sobre a questão cultural. A nossa fé faz parte dos elementos que compõem a nossa experiência cultural. A nossa fé não precisa estar à parte, como aquilo que está sagrado, separado do que é profano. Aqui está a vida como ela é, profana, mas tem um ambiente sagrado. Não. Uma das coisas mais preciosas que o Evangelho nos ensina é que o Evangelho faz com que o sagrado permeie o profano. Faz com que as coisas de Deus invadam as coisas dos homens. Então não há essa ruptura, não há essa distinção. No Evangelho, tudo que é mundano pode se tornar sagrado, e as coisas sagradas se desagam no que é mundano. Isso é o Evangelho. E pensando sobre essas coisas, nós temos discutido como é, por exemplo, lidar com oração. Falamos sobre a primeira mensagem, foi essa. Como é que é possível desenvolver uma vida de oração no mundo agitado que nós vivemos? Nesse dia a dia, que a gente já acorda atrasado, que temos um sem fim de atividades ao longo do dia, e que às vezes a gente nem consegue parar para refletir, porque a oração é parar e refletir, conversar com Deus. Mas como a gente faz isso, se em nossa agenda não tem nem tempo de respirar? Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade de beber água, que esquece de beber água. O dia é tão agitado, que chega de noite e fala, meu Deus, eu nem bebi água hoje. É agito, não tem tempo de parar e para pensar, não tem tempo de parar e contemplar. E às vezes lê a Bíblia no automático, porque tem que ler, é crente, tem que ler a Bíblia e ler, e não para refletir. Vou dar um exemplo.
Você já teve aquela experiência de alguém lhe dar um doce, aí você comer, alguém perguntar, é de quê? Você fala, ih, nem percebi. Comi que nem percebi. Me dá outra. A pessoa dá, e agora? Eu falei, eita, meu Deus, de novo. Sabe que você está tão acelerado que nem tem tempo de contemplar, de degustar, de respirar. De alguém falar assim, você viu que está lá na sala, você acabou de passar pela sala, e alguém você percebeu, você fala, não, tem uma coisa nova lá? Fala, não é possível que você não viu. Ou alguém chega na sua frente e fala, tem uma coisa diferente em mim? Aí você olha e fala, não. Vai cortei o cabelo, não está vendo não? Não vi, não percebi, estou distraído, estou agitado demais. Então, como é que nós desenvolvemos uma vida de oração, de conversar com Deus, se eu estou agitado demais? Aí já falamos sobre isso. Falamos também sobre culpa. E culpa é uma sensação que nós temos o tempo inteiro. Eu tenho culpa porque eu não fui muito bem numa pós-graduação que eu estou fazendo, junto com o trabalho, junto com as tarefas domésticas, junto com... E aí a gente quer ser bom em tudo. E eu vou dizer uma coisa para você, não dá para ser bom em tudo. Você talvez vai ser bom em uma coisa, e nas outras coisas vai ser de mediano para baixo. E ok, é o que dá. Como dizem, é o que tem para hoje. Mas a gente fica culpado, porque a gente vive tendo que ter um desempenho extraordinário o tempo inteiro. E a gente fica naquela crise, como eu falei no domingo passado, que mãe é especialista nisso. Mãe tem que ser dona de casa, profissional, esposa, mãe, tudo ao mesmo tempo. E se sente culpada porque quer ser extraordinária em tudo. E na sociedade machista, a mãe tem os filhos e o marido que se comporta como um filho às vezes. E aí se sente culpada pela sobrecarga. E aí é culpa em cima de culpa. E aí como é que a gente lida com a culpa em uma sociedade que nos coloca nisso? Como é possível experimentar a paz que excede entendimento em meio a uma vida que é máquina de moer gente? Então, o Evangelho é paz para os atribulados, ou perdão para os culpados. E hoje eu quero falar de discipulado. Discipulado. Eu vi uma frase que dizia o seguinte: nós somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Quem somos? Somos o resultado dos livros que lemos, ou do conhecimento que acumulamos, das viagens que fazemos, das experiências que acumulamos e das pessoas que amamos e somos amados. Isso é quem somos. Mas eu acho que essa ideia teve uma atualização. E nós somos isso e mais. Somos também o resultado das pessoas que seguimos. Porque nós vivemos a geração dos influencers digital. Se você é uma pessoa conectada com a internet ou não, saiba que você, hoje, de alguma forma, é afetado ou afetada pelos influenciadores digitais. Aqueles que se colocam como um paradigma, como um modelo a ser seguido, que colocam a sua vida como algo tão interessante ao ponto de você, de alguma forma, ser influenciado pelo que ele diz, pelo que ele defende, pela forma como conduz a sua vida, a sua família, enfim, influências. Só que essa ideia de ter influência ou influenciadores e seus seguidores não é nova. Acho que a novidade apenas é porque essa hoje está no mundo digital. Mas desde sempre existiram pessoas que se colocaram como um modelo a ser seguido, um referencial, alguém que liderou. Essa história de ter um discípulo e um discipulador, um mestre e os seus seguidores, ou um influenciador e seus milhares de seguidores. Aliás, as diferenças que eu acho é que no mundo digital é que esses influencers acumulam centenas de milhares de seguidores e que na sua maioria esmagadora tem quase nada para oferecer, né? A não ser performance. Mas enfim, essa história de ter pessoas que seguem outras não é nova, não é novidade. Hoje, por exemplo, você segue ideias, comportamentos, defende valores que com certeza você foi influenciado por alguém para tê-los.
desde a moda, ideologias, comportamentos, princípios, atitudes. Nós somos influenciados por uma série de forças e ideias que nos atravessam e a gente nem percebe. E às vezes a gente fala com a convicção como se fosse nossa, mas na verdade, é fruto de alguém que falou para alguém que chegou a gente. É o que somos. Jesus também teve os seus seguidores. Jesus também foi um influencer. Mas o interessante é que Jesus começou essa história de uma forma muito diferente. No Evangelho apresenta o início da caminhada de Jesus justamente com o convite. Jesus encontrou alguns pescadores no mar, nas margens do mar da Galileia. Eles estavam lavando as suas redes e olhou para eles e falou: vem, segue-me. Eram pescadores. Jesus falou: vem e segue-me, e completou: farei de vocês pescadores de homens. A partir daí, Jesus começou a acumular seguidores. A partir daí, começou algo que a Bíblia chama de discipulado. Uma relação entre o mestre, entre alguém que tem um estilo de vida, uma proposta de vida, e aqueles que os seguem, e aqueles que atendem o seu chamado. Assim como os influencers hoje, ou as big techs, já viu essa expressão, big techs, eu falei na semana passada. Queira você ou não, a gente vive nesse mundo. Então, se não for, vá anotando aí para pesquisar, dá um Google quando chegar em casa. Inclusive, o Google é uma big tech. O Google comanda o nosso e-mail, a nossa barra de busca, a maioria dos smartphones. Há pesquisa que dizem que o Google sabe mais informações do que você sobre você mesmo. Vou dar alguns exemplos. Senha de banco, o banco que você tem conta, fotos da sua família. Não sei se você já percebeu isso. Que eles acumulam, eles juntam as fotos que você tirou de um determinado membro da sua família. E, pasmem, não apenas fotos atuais. De vez em quando o Google me presenteia com a foto de Liz, desde o ventre, aliás, desde quando saiu do ventre, até hoje. Fotos de Laura, quando era pequenininha, até hoje. Então ele não apenas consegue identificar as fotos atuais da minha filha, como consegue juntar a evolução da imagem da minha filha. Então ele sabe quem são os seus filhos, sabe a sua voz, grava a sua voz, suas mensagens. Então o Google sabe muito sobre você. Outra big tech, o Facebook, que é dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, e está vindo, mais algum? E está com a proposta agora do metaverso. Então a Amazon é uma big tech. Então nós estamos nessa geração de que o mundo é virtual e você vai ter que correr atrás para se adequar a ele. Não tem opção. É vai ou vai. Vai ou se torna obsoleto. Vai ou não consegue se comunicar. Antes, vou dar um exemplo. Eu não sou muito velho não, tá? Joga essa ressalva de início. Mas eu sou do tempo que na casa toda só tinha um telefone. E se eu quisesse falar com alguém quisesse falar comigo, tinha que ligar para o telefone da casa e atendia quem estava mais perto. Não é isso? E aí alguém falava o seguinte: alô, quem é? Quero falar com o Lázaro. Aí o pessoal da minha casa era assim: boa noite, gostaria de falar com quem? Quem é? Então tinha toda essa introdução antes da ligação chegar a mim. Hoje, os nossos filhos falam com pessoas que às vezes a gente nem sabe quem é. E é algo tão privado, tão íntimo, tão deles, que a gente nem sabe. E a ligação, o contato é direto. E não é apenas voz, é voz, vídeo, foto, texto. A comunicação mudou muito. E nós estamos nesse mundo. Mas antes de falar de Jesus propriamente dito, eu gostaria de falar desse mundo. Essa semana eu tive duas experiências interessantes que me colocaram para refletir. A primeira foi o seguinte: estava conversando com o irmão e ele falou a frase célebre de um cristão saudosista. Todo cristão saudosista em algum momento já falou isso. Ah, pastor, mas não se faz igreja como antigamente. Já ouviram isso? Não se faz mais igreja como antigamente. E essa frase, ela parece piedosa, parece, né, uma frase boa, mas eu não acho que ela é boa. Eu acho que ela é muito ruim. Porque a pergunta que de cara a gente deve fazer é:
por que é necessário que se faça hoje igrejas como antigamente? Nada é como antigamente. A educação não é como antigamente. As escolas, professores, não é como antigamente. O exercício da justiça, aqui nós temos pessoas da lei, mudou bastante, tudo muda. O hospital não é antigamente. Imagine que você chegue numa consulta médica e está com a cirurgia muito séria para fazer, e aí você pensa que vai fazer um exame de imagem, e o médico, vamos ali fazer uma chapa? Já pensou? Você vai pensar logo, não tem um exame de imagem mais atual para fazer, não? Não, mas aqui nós fazemos hospital como antigamente. E aí ele pega a máquina de escrever dele, escreve lá o que você precisa e te dá. Ô Jéssica, que está aí, já esperando a Aurora chegar, e pergunta, a gente não vai fazer ultrassom não? Ultrassom? Aqui nós somos um hospital como antigamente. Vai ver se a barriga é muito mais redondinha, é menina. Se for pontuda, é menino. Se você estiver com azia, tem cabelo. Se não tem azia, carequinha. Não é isso que dizia antes? Então, minha filha, e o chá de bebê? Não sei. Pergunta a Deus aí que Ele vai te dizer o que é. Não, não é assim no hospital, não é assim na escola. E por que a igreja tem que ser igreja como antigamente? Será que só havia mover do Espírito Santo antigamente? Será que Deus só se derramou do seu Espírito Santo como antigamente? E se a gente for observar a igreja de antigamente, não era lá essas coisas não. Por exemplo, Atos, capítulo 4. Lembra da história de Ananias? Lembra? Aliás, Ananias e qual é a esposa dele? Safira. Lembra? De antigamente. E tentaram aplicar um golpe ali, fizeram uma estardalhada. Igreja de antigamente. Igreja primitiva. Outro exemplo, Coríntios. Tinha um pai, uma esposa e um filho que se relacionava com a esposa do pai. Lembra? Coríntios, igreja de antigamente. Tem vários exemplos. Laodiceia, uma igreja reunida em nome de Jesus, e Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta para ver se deixam entrar. Antigamente. Então essa ideia de que não se faz igreja como antigamente, ela não é boa, essa ideia. A pergunta que nós devemos fazer é como é que nós devemos ser igreja hoje? Como é que nós assumimos o nosso compromisso de sermos discípulos de Jesus em meio a tudo isso, esse mundo breve que hoje existe e daqui a pouco já é outro mundo, a gente tem que correr atrás para se adaptar, ou não é? O exemplo, a pandemia veio aí, se você não tinha internet na sua casa e o smartphone, você parou em 2018 e está voltando para o mundo agora, 2 anos, passou e você não viu, porque só viveu nesses 2 anos quem tinha pelo menos uma internet e no mínimo um smartphone em casa. Sem computador, sem internet, o mundo passou e a gente não viu. Então nós precisamos perguntar a Deus, não, Senhor, como é que eu devo ser igreja hoje como era antigamente? Mas não, a oração não deve ser essa. A oração é, como é que eu devo ser igreja hoje, para a tua glória hoje? Porque o mundo é breve. Daqui a pouco isso que nós estamos vendo passou. E nós precisamos continuar servindo aos propósitos de Deus em nossa geração. Então a primeira conversa que eu tive foi essa. A segunda foi interessante essa. Eu cheguei no estabelecimento comercial para fazer um pagamento, e aí eu vi um QR Code, sabe, aquele quadradinho cheio, a atualização do código de barras. E aí eu falei com a moça, eu posso pagar com um QR Code? E ela era crente. Ela chegou e falou, pode, é a marca da besta, mas a gente vai usando aí quanto dá, né? Aí sabe aquele momento que você pensa, se eu for explicar, eu vou gastar meu tempo inteiro aqui. Então eu dei um sorriso amarelo, estava de máscara, dei um sorriso amarelo e falei, posso? Ela pode, paguei e fui embora. Mas eu fiquei pensando, essas duas coisas me fizeram pensar, como nós temos dificuldade para o novo. Como o novo nos assusta. E se já assusta a todo mundo, nós cristãos ainda mais. Porque essa ideia de que não se faz igreja como antigamente, muitas vezes aparece como um zelo em nosso meio. Que crente bom é crente de antigamente. Isso é falácia pura. Nós enfrentamos problemas de hoje, os de antes enfrentaram problemas de antes, e desde que igreja é igreja, enfrentou o problema. Porque sabe qual é o problema da igreja? A gente. Somos nós.
E cada um dos dramas que nós experimentamos, cada geração tem os seus dramas, as suas angústias, os seus problemas, os seus desafios. E hoje, se hoje nós temos, os de antes também tiveram os seus problemas. E eu reitero, a pergunta que nós devemos fazer em oração a Deus é: Senhor, como devo cumprir os propósitos de Deus em minha geração? Ou melhor, como ser um discípulo de Jesus em minha geração? Porque aquele convite que Jesus fez há 2000 anos àqueles pescadores à margem do mar da Galileia serve exatamente para nós hoje. Vem, segue-me, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Mas qual é o problema? Eu acho que o problema está na forma como nos relacionamos com Jesus. E eu acredito que existem ao menos 3 formas de nos relacionarmos com Jesus. 3 formas. A primeira é a relação com Jesus de forma devota. Já ouviu falar fulano que diz que é devoto de um santo qualquer? Qual é a relação do devoto? O devoto acha que aquele santo tem uma vida exemplar, que o que ele falava era verdadeiro, que ele era alguém digno de ser seguido, digno de ser admirado, digno de ser contemplado, e só. Ele lá, eu cá. Eu vou para lá falar com ele às vezes, no dia dele eu vou lá render minha devoção e só. E às vezes nos relacionamos com Jesus dessa forma: Jesus só serve para me encontrar com ele no domingo. No dia a dia, Jesus fica aí e eu vou para a vida verdadeira. Jesus é como um café com leite, sabe? Na vida verdadeira ele não dá. Não dá para ser crente na vida verdadeira. No mundo dos negócios, não dá. Ou você é crente, ou você sobrevive nesse mundo cão. Então é relação devota com Jesus. Mas tem uma outra forma de se relacionar com Jesus, que é uma relação idólatra. É possível a gente fazer de Jesus o ídolo? Sim, é. E sabe como nós podemos nos relacionar de forma idólatra com Jesus? Quando a gente constrói um Jesus à nossa imagem e semelhança. Não é Ele que nos transforma, não é Ele que nos influencia, mas nós que transformamos Ele. Nós transformamos um Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Jesus ao qual eu canto louvores, eu juro fidelidade, é um Jesus que se parece comigo. Gosta do que eu gosto, faria o que eu faço. Jesus que tem os mesmos desejos, gosta das pessoas que eu gosto e odeia as pessoas que eu odeio. Abençoa os projetos que eu acho legal, nunca me diz não, nunca me exorta, nunca me repreende, porque na verdade ele está fechado comigo. Então é um Jesus idólatra. Por que isso? Porque a terceira forma, e a que é correta, é a relação do discipulado. E o princípio elementar do discipulado é a obediência. A nossa obediência a Ele. Não sou eu que falo, não sou eu que digo, não sou eu que determino os projetos, não são as minhas vontades feitas, porque a oração mais poderosa que um discípulo faz é: eu queria que fosse assim, Senhor. Contudo, seja feita tua vontade e não a minha vontade. E eu acredito que tem uma conversa de Jesus, lá em Mateus 28, que ele nos apresenta um caminho de como viver o discipulado nesse mundo cão que nós vivemos hoje, que não tem como fugir. Nós vivemos nele e a gente está aí para isso. Mateus 28, abra suas Bíblias aí, a partir do versículo 18. Mateus 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Esse trecho aqui é conhecido como a Grande Comissão. É quando Jesus, depois de ter sido morto e ressurreto, ele se encontra com os seus discípulos. E antes de ser levado aos céus, ele dá essa orientação. E essa orientação ela pode ser compreendida para o exercício do discipulado, pelo menos em 3 etapas. Primeiro, essa certeza que todo discípulo e discípula de Jesus deve ter, que Jesus é detentor de toda a autoridade nos céus e na terra. E é de posse dessa informação que nós somos enviados. E o começo dessa frase, do versículo 19, diz: portanto, vão. Algumas versões mais tradicionais têm ide. Mas a melhor forma de compreender é indo. Indo por todo mundo. Indo pelo mundo que você vive. Indo diante das realidades que você está inserindo. Indo viver a vida como você vive. Indo fazer as coisas que você faz. Indo, façam discípulos. Porque já tenho uma certa caminhada de cristão, de discípulo de Jesus. Eu lembro de uma época em que se falava de missões quase que exclusivamente como a experiência daqueles que saem do lugar que está e vai para um lugar de preferência bem longe para ali fazer discípulos, para ali fazer missões. E todas as nossas experiências, pelo menos na minha igreja lá em Salvador, era assim. A campanha de missões mais interessante era a campanha de missões mundiais. Quando a gente ouvia histórias de outras realidades, de outros países, de realidades mais difíceis que a nossa, e aí botavam algumas imagens que nos comovia. E várias vezes eu me peguei orando: Senhor, envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando era campanha de missões nacionais, comovia quando era no sertão, aquela realidade bem difícil. E eu também já me peguei orando: Senhor, me envia para lá. Porque na minha cabeça, a ideia de ser discípulo de Jesus, ou de fazer discípulo, se dava em uma realidade bem difícil da minha. Até que eu compreendi que o campo missionário que nós somos enviados é o campo missionário que nós estamos inseridos. E eu compreendi isso lendo Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha tem um trecho que Jesus fala o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma candeia debaixo do alqueire, debaixo de uma vasilha. Mas quem acende uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina, um candeeiro, coloca em um lugar que de onde ele está, ele ilumina todos que estão na casa. O que Jesus está nos ensinando ali? Que nós somos a luz do mundo. Que nós somos essas lâmpadas, esses candeeiros, essas lamparinas. E o Senhor nos colocou em lugares, independente de qual seja esse lugar, para que daquele lugar a gente ilumine a todos que estão naquela casa. Ou seja, os discípulos de Jesus devem fazer discípulos, não quando eles saem do lugar que eles estão, mas exatamente onde o Senhor colocou, para ali ele iluminar todos que estão na casa. E o discípulo de Jesus é esses que tem essa consciência de que eles são luz nesse mundo e sal nessa terra. E a experiência de comunhão com Deus, ele se dá na vida como ela é. Então, se você ora: Senhor, quando eu for para aquela viagem missionária, Senhor, quando eu for um missionário, Senhor, quando eu estiver na sua missão, eu quero te dizer algo muito claro agora, essa noite: que você já está na missão do Senhor, que você já está imbuído dessa responsabilidade de ir por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações. Já estamos nessa. A música que Dani cantou, ela não é uma música apenas para missionário, é uma música para todo cristão, porque ter um chamado, ser vocacionado, ser convocado, são todos aqueles que ouviram de Jesus: vem e segue-me, e automaticamente largaram suas redes, largaram suas agendas e seguiram a Jesus. E largar a sua agenda não é deixar necessariamente de fazer o que você faz, mas é deixar de fazer como você faz para fazer a partir do Cristo. Então, o que é deixar a sua rede? É deixar de ser professor que você é? Não. Mas é deixar de ser professor como você era. A partir de agora, você vai ser professor pescador de homens. É deixar de ser, médico, advogado?
Não, você vai continuar sendo advogado, mas vai ser advogado como um pescador de homens. Independente de como você for, do que você estiver fazendo, de onde você estiver, você vai seguir a Jesus pescando pessoas. Então, começa dessa seguinte forma: olha, você tem consciência de que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vai fazer o que você faz. Vai para a sua segunda-feira, vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, vai para onde você tiver que ir, mas vá com essa certeza de que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você é seguidor não de um influencer, não de alguém que tem uma nova ideia, não de alguém que tem uma nova filosofia. Não, você é seguidor, seguidora de alguém que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E você vai abençoado, enviado, comissionado por Ele. Enquanto você estiver indo, faça discípulos. Mas tem um detalhe nesse texto que eu acho maravilhoso, que quando ele fala que nós devemos ir fazer discípulos, ele diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E isso nos fala sobre a universalidade da missão. Não existe só um modelo de ser crente. Batista do sul dos Estados Unidos, que foram os missionários que vieram para cá e começaram missões aqui. Porque se você conhecer, na verdade, a história da Convenção Batista do Sul, algumas coisas vai te deixar bem constrangida. Mas enfim, foram os missionários que vieram para cá. E nós aprendemos muita coisa com ele. Quer ver uma coisa que eu já ouvi várias vezes? E graças a Deus eu sou curado, estou em paz. É que pastor sem terno. E pode ser sem terno? Aí eu falo, olha, eu servi em Salvador, em Aracaju. Se existem lugares mais quentes do que eu desconheço, porque aqui é muito quente. E terno e gravata não foi feito para o nosso ambiente. Os advogados têm esse pato para pagar ainda. Eu não sou advogado, então estou tranquilinho. Mas o que essa observação nos diz? Nos diz que nós não compreendemos que o Evangelho é uma proposta para todas as gerações, para todas as nações, para todas as realidades, e não apenas para a realidade do sul dos Estados Unidos, que enfrenta um frio que cabe usar terno e gravata. Nada contra terno e gravata, não tenho nenhum problema com isso. Mas terno e gravata, órgão de tubos, piano, culto solene, tudo isso nós aprendemos como um modelo, mas não é só essa forma de ser cristão. O princípio básico do Evangelho não é você guardar tudo que uma tradição cristã nos apresenta, mas é uma obediência irrestrita a Cristo. Isso é ser discípulo. É quando você sai de uma relação devota, uma relação idólatra, e você se relaciona com Jesus a partir do discipulado. E o que é seguir Jesus no discipulado? É ter Ele como mestre e Senhor, e nós como servos e discípulos. Esses são os cristãos. Agora, se ele faz isso com guitarra e carrom, se ele faz isso com atabaque e binimbau, se ele faz isso com piano e órgão de tubos, pouco importa. Isso tem a ver com gosto, com estilo, com momentos, com realidades, com gerações, com regiões, não com Cristo necessariamente. Então esse ritmo de música, esse estilo é o que a gente gosta. Não é o que Jesus valida. Ah, Jesus gosta desse. Rock? Não, rock é do diabo, né? Não, Jesus não gosta de rock. Não, somos nós que gostamos e não gostamos. Somos nós que aprovamos e não aprovamos. É por isso que, sem crise, a gente faz um evento chamado Iba na Roça e tocamos e dançamos forró, porque não é forró uma música de crente ou de não crente, é uma música que a gente gosta, ponto. Jesus tem o que a ver com isso? Eu acho que Jesus gosta, porque é impossível não gostar de forró. Mas perceba que isso não tem nada a ver com o discipulado cristão. E a gente fica preso a isso. Mas quando Jesus fala, vá para todas as nações, a gente vai passar por nações que tem gente que veste saia, por exemplo. Já viu? Escócia, os homens vestem saia. Imagine. Não, isso não é roupa de homem. Vocês têm que se converter. Eu vou trazer dos Estados Unidos da América algumas calças jeans, porque crente de verdade usa calça jeans. E aí, não, mas só homem. Mulher não pode vestir calça jeans. Mulheres, percebe que isso é muito pouco para aqueles que entendem o chamado radical de Jesus. Vem e segue-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu não vou dar um estilo de roupa para vocês, eu não vou dar uma moda, eu não vou dar uma ideologia, eu não vou dar um estilo, não, eu vou dar para vocês a unção do meu Espírito e vou fazer de vocês pessoas semelhantes a mim, porque essa é a proposta de Jesus, de sermos iguais a Ele.
Mas a segunda coisa que Jesus fala aqui é o seguinte, versículo 20. Esses novos discípulos, vocês devem ensiná-los a guardar. Tem algumas versões que está assim, né? Obedecer. E sabe o que é ensinar a obedecer? Vamos lá, eu vou pregar aqui sobre o amor. E eu posso passar a noite inteira falando sobre o amor aqui e você falar, ok, entendi. E sair daqui e você desejar a morte de alguém que não parece com você. Eu posso passar a noite inteira aqui pregando para você sobre a generosidade, a bondade, o desapego a bens materiais. E sair daqui e você ficar querendo que um cara que roubou seu celular morra. Porque ele roubou seu celular, ele merece morrer. O que é ensinar a guardar? Não é ensinar teorias sobre Jesus. É ensinar o estilo de vida que Jesus tinha. Isso é ensinar a guardar. É olhar para Jesus não apenas como alguém bonitinho que tem ideias bonitinhas, não. É entender que o estilo de vida do reino dos céus é o correto e assimilar isso e ensinar outras pessoas a guardar. Então, como é que a gente faz isso no dia a dia? Dá alguns exemplos. Sabe no ambiente de trabalho que todo mundo está se saindo bem porque está ludibriando e você fala, não, isso eu não faço não. Por quê? Porque eu sou um discípulo de Jesus e discípulos de Jesus não fazem essas coisas. E aí, por mais que as pessoas falem, você é besta, esse testemunho vai causar algum impacto. Vai causar. O contrário também é verdade. Quando alguém falar, vê você fazendo algo errado e reproduz isso, você perde a sua autoridade de repreendê-lo, porque fala, mas eu aprendi com você fazer isso. Sobre isso eu vou dar um exemplo mais claro ainda. Nossa experiência de pais e mães. Sabe quando você olha para o seu filho e você vê um espelho? E aquilo que você não tem nem coragem de repreender porque ele fez exatamente o que você faz? Isso é discipulado. É quando alguém reproduz o que você faz, mesmo que você não fale, faça assim. E criança é especialista nisso. Você nunca disse, faça isso. Mas ao ver você fazendo, ele reproduz. Isso é discipulado. E você pode ser um discípulo de vida ou um discípulo de morte. Você pode ensinar o jeito do reino dos céus ou o jeito desse mundo de viver. Mas Jesus nos convocou a ensinar as pessoas a guardarem o jeito de viver do reino dos céus. E por mais que você não pregue, por mais que você não fale, por mais que você não abra a Bíblia e faça o que a gente faz na escola bíblica dominical, por mais que você não faça isso, mas tudo que a gente falou ali você assimilou, incorporou, encarnou e vive isso. E ao fazer isso a sua vida causa impacto. E ao fazer isso você influencia pessoas. E ao fazer isso você de fato está exercendo o trabalho do discipulado. Você não precisa de pessoas dizendo, eu sigo graça, vamos lá seguir graça. Não precisa disso não. Você precisa que a sua vida vá iluminando pessoas. Lembra? Luz do mundo. Vai iluminando. Até o ponto de alguém falar assim, olha, eu queria ser igual a você. E por mais que não diga, a sua atitude gere uma repercussão que as pessoas comecem a assimilar a sua vida. Aí você começa a ensinar as pessoas que tem uma outra forma de resolver os problemas que não é no tapa nem no grito. Aí você consegue ensinar as pessoas que dá para você ser um excelente profissional sem ser corrupto. Aí você ensina as pessoas que dá para ser um excelente vizinho, um excelente companheiro, um excelente colega, sem ter que ceder às pressões desse mundo. Sabe por que isso é importante? Porque é bem possível que você pregue sobre Jesus, conheça Jesus, passe a vida inteira falando de Jesus, e ainda assim nas suas atitudes, você reproduziu uma coisa completamente contrária a Jesus. É bem possível isso. É bem possível a gente ouvir um pastor, por exemplo, no púlpito, falando um discurso maravilhoso sobre o amor de Deus, e ao sair dali desejar que um grupo que ele não concorda morra. É possível isso. É possível, por exemplo, igreja ser classistas e perceber aquele que é mais bonitinho, que tem mais condições, senta aqui, seja bem-vindo. E aquele outro fica lá atrás porque não é legal. E quando é o culto lá na casa de fulano, eu vou, mas quando é naquela casa, não vou não. É possível isso. É possível que esse comportamento seja reproduzido por pessoas que conheçam a Bíblia de capa a capa e desejem, inclusive, igreja como antigamente. Porque eles ouviram, mas não guardaram. E como é que diz o Salmo? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E o que é guardar a palavra de Deus no coração? Colocar em prática exatamente tudo
que o Senhor nos ensinou. É o que Paulo fala a Timóteo. Tudo que vocês viram, ouviram e aprenderam em mim. Não apenas teoria, mas uma prática. E para terminar, depois que os discípulos entendem isso, encarnam isso, invocam isso, tem a bênção. Versículo 21. Eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. É uma palavra de esperança e encorajamento. Sabe por quê? Porque vai ter momentos que você fala, não sou discípulo não. Eu fiz um monte de coisa errada. E Jesus sussurra em nosso ouvido, não desista não, vamos lá. Você vai acertar. Eu estou com você, não esqueça. Quando você perceber que todo mundo está fazendo o contrário, e você insiste em testemunhar de Jesus, e se sente sozinho, Jesus sussurra, filha, tema não, eu estou com você até o final. Quando todo mundo que deveria estar cooperando para a expansão do reino, mas tem feito um serviço contra o reino, e você se sente cansado, desanimado, desacreditado, e fala, sabe de uma? Vou embora para Emaús. Jesus se aproxima de você e fala, filha, filho, não desista. Estou com você todos os dias, até o final. Porque nós seguimos não a uma influência digital, não ideologia, não a filosofia. Nós seguimos ao Deus vivo e verdadeiro na pessoa de Jesus de Nazaré. E aquele que seguimos, Ele habita dentro de nós. Amém, gente? Que Deus nos ajude a, nesse tempo que nós vivemos, a sermos discípulas e discípulos do Jesus de Nazaré. Vamos orar? Vamos ficar de pé mais uma vez? Senhor, sabemos que nós temos um chamado. Temos um chamado e não podemos nos esquivar dele. É o Evangelho anunciar. Não somente com palavras, teorias, não somente com pregações e discursos eloquentes. Nós queremos encarnar a realidade do reino dos céus. Que o nosso relacionamento com o Senhor não seja meramente idólatra ou contemplativo, devoto, não. Nós queremos ser iguais ao Senhor. Ainda que em nós existam barreiras, problemas, dificuldades, limitações, mas o Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, obras maiores da que o Senhor fez, faríamos, porque o Senhor iria para o Pai e nos enviaria o Espírito Santo. Senhor, se esse Espírito Santo está sobre nós, nos leva à radicalidade do discipulado e a fazer discípulos para a Tua glória. Que as minhas irmãs e irmãos que aqui estão hoje, que aqueles que nos assistiram de casa, sobre todos, sobre cada um, o Senhor sopre do Seu Santo Espírito e leve-os e conduza-os a todas as nações, todas as realidades, para onde quer que estejam, sejam luz desse mundo e sal nessa terra, e façam discípulos que se parecem com o Senhor e não com a gente. É a oração que fazemos, Senhor Jesus, em Teu nome, e que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a graça que gera vida e transformação do Filho, e a comunhão do Santo Espírito que habita em nós, seja sobre todo o povo do Senhor, hoje e até que o Senhor volte. Amém e amém.